A primeira parte do mais novo arco dessa segunda metade de The JoJo Lands acaba de ser finalizada, com um clima de progressão de eventos que deixa os leitores mais aflitos a cada capítulo. Mais uma vez, Hirohiko Araki nos prova que a palavra bizarro não está apenas no título da obra. O que parecia ser uma situação controlável deu lugar a um clima de mistério sufocante. A cada página fica claro que as engrenagens dessa história começaram a girar de um jeito muito mais perigoso, empurrando nossos protagonistas para um beco sem saída. E como se não bastasse todas as situações vividas até aquele momento, o que surgiu no final desse capítulo não é apenas um obstáculo comum, mas um perigo real, avassalador, algo que desafia até as teorias mais loucas e dita um tom muito mais sombrio para o que está por vir e nunca antes imaginado na parte 9 de JoJo's Bizarre Adventure. Que isso? O Araki perdeu a criatividade? É isso que JoJo Lands tem pra oferecer? Calma, coração, segura a salsicha que eu vou te explicar o porquê desse stand ser um dos stands mais poderosos de todos os tempos. Eu sou Marcos Mota, artista, criador de conteúdo e farmador de aura profissional. E hoje vamos tentar entender o que é que faz esse ser bizarro apelidado pela comunidade de Jojo como John Rod, ou como eu diria no meu engajado português, João Vara. Mas antes eu preciso fazer um breve resumo desse arco completo de JoJo Lands, que você pode pular esse resumo caso queira ouvir apenas a teoria sobre esse novo stand. O tempo tá aqui na tela. E claro, antes da gente começar o resumo desse arco, você vai deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comenta aí o que tá achando desse arco de JoJo Lands. Tá acompanhando a parte 9 de JoJo's Bizarre Adventure? Compartilhe esse vídeo com seus amigos e hypa se tiver aparecendo pra você aí, que vai me ajudar muito. E claro, cogite se tornar um membro aqui do canal, como essas pessoas maravilhosas. Eu adoro ser um membro do canal. Já fez tudo isso? Deu like, comentou, se inscreveu, ativou o sininho e hypou o vídeo? Então simbora pro resumo desse arco de JoJo Lands. Nesse novo arco de The JoJo Lands, que se inicia no capítulo 33, a gangue de Joudio, Dragona e Paco saem em busca do cara que roubou os $300 mil de Usagi e sequestrou sua mãe e irmã. Após descobrirem o cadáver de Max, um possível namorado da mãe de Usagi, a gangue segue sua busca em um zoológico, o qual Usagi, desesperado, pergunta para um homem se havia visto sua mãe e irmã. Enquanto o homem indica o caminho, por trás de Usagi aparece o cadáver de Max, falando coisas que tirariam a monetização desse vídeo, e quando Usagi olhou para trás, Max acerta um golpe mortal, que além da tamanha força, ainda faz o rapaz cair na ala dos jacarés. Todos os jacarés parecem famintos, mas Usagi é salvo por Paco, ou pelo menos quase, pois duas pessoas se jogam na ala dos jacarés também. Sem entender a situação, Paco também tenta salvar um dos jovens que havia caído, mas de repente, esse jovem começa a sussurrar palavras de deboche e desprezo sobre o pai de Paco, que olha para trás no mesmo momento e também é acertado fatalmente. E no meio de todo esse desespero, quando finalmente Joudio e Dragona conseguem salvá-los, não restam dúvidas de que aquilo ali era a obra de um stand.
vasculhando sobre si mesmo em busca de algo que poderia contribuir com o fato do usuário de stand ter encontrado a gangue, eles descobrem em seus pés um adesivo estranho. Coincidentemente, todos estavam com o mesmo adesivo. Aquilo ali foi o responsável por fazê-los perder a noção de seus atos e ouvir os malditos sussurros. Dragona se torna a nova vítima, cortando os fios de aço que impediam a passagem dos elefantes. Aquele mesmo menino começa a sussurrar coisas sobre o antigo namorado de Dragona. Esses sussurros sempre parecem buscar uma espécie de trauma da gangue. Será que funcionaria com Joudio? A manada de elefantes parecem estar tão enlouquecidas como os jacarés, provavelmente relacionado à habilidade desse stand. É então que Joudio também passa a ouvir sussurros que o levam a lembrar de uma situação com aquele mesmo namorado de Dragona que atingiu um tiro em cheio em Joudio, mas que alegou legítima defesa e saiu impune desse crime. Os sussurros parecem saber sobre tudo de cada um deles, inclusive o incidente em que Joudio ateou fogo no ônibus escolar. A manada continua enlouquecida e o pessoal continua sem conseguir tirar os adesivos estranhos dos seus pés. Esses adesivos usam imagens de pessoas mortas para encontrar os sentimentos escondidos dentro de cada um. O usuário desse stand estaria espionando a gangue há tempos. Joudio tinha certeza que eles haviam ouvido a conversa por telefone com Kishibe Rohan sobre encontrar pedras de lava. Joudio arma um plano com o Uzagi para remover os adesivos, já que não conseguem remover por eles mesmos. Joudio desce a ala dos leões para que arranquem com os dentes. E depois de muito esforço e mais tentações vindas de sussurros dos cadáveres, utilizando pilhas de lítio criados pelo stand de Uzagi, o Demate Kudasai, Joudio consegue fazer com que a leoa removesse seu sapato com os dentes. Porém, o adesivo apenas saiu de seu sapato para o seu pé, fazendo Joudio perder seu tempo com tudo aquilo. Um momento de aflição, arriscando sua própria vida para nada. Nesse momento, a mãe de Uzagi aparece procurando por Tori, irmã de Uzagi. Filho e mãe se reencontram. Uzagi pergunta, desesperado por sua irmã, mas sua mãe fica sem palavras enquanto ouvia sussurros de um cadáver e, ao olhar para trás, o stand desfere um golpe que a faz cair na ala dos leões. Uzagi se desespera. Ele se joga para salvar sua mãe. Paco dispara as pilhas para que Uzagi as utilizasse para auxiliar na remoção dos adesivos, mas o leão abocanha o pé de Uzagi e arranca no mesmo instante. O que parecia ser um plano de Uzagi, que agora não havia mais nenhum adesivo em seu corpo, conseguindo remover os adesivos de stands de todos ali presentes. Ao golpearem os adesivos, percebem que o usuário do stand recebia os golpes e que estava próximo a eles. Dragona vai em direção ao som que escutou de alguém sendo golpeado, mas é surpreendida por um homem estranho que tenta esfaqueá-la. Mas quem é realmente surpreendido é este homem, que tem sua vista e boca tapadas pelo stand Smooth Operators de Dragona. Que plot twist no final desse capítulo, meus amigos. Mas o arco continua com mais um capítulo, e que é o que comentaremos mais a fundo neste vídeo. Com um toque de humor sádico, nós leitores somos recompensados com a gangue fazendo uma dança que lembra muito a Torture Dance de Golden Wind, enquanto torturam o vilão desse arco ao som de E depois de torturar o vilão, ele confessa que só estava ali para fazer reconhecimento do local e que não sabia de mais nada. Uzagi se enfurece, ordenando confessar mais sobre tudo. Cadê a sua irmã? Mas tudo o que ele confessa é que já tinha feito seu trabalho ao desmascarar a existência e localização da pedra de lava. Era o plano dele desde o início.
Esse era o seu objetivo. Aquela pessoa está procurando uma pedra de lava há muito tempo, disse Mundra, que agora sabemos que é apenas um lacaio do vilão principal desse arco. Mas como haviam informações na mente de Joudio que estavam em código, ele supõe uma troca: a localização das pedras de lava pela irmã de Usagi. E enquanto Dragona e Paco continuam espancando o vilão, merecidamente, digo eu, Joudio nota algo em seu tornozelo. Era um localizador. Mundra explica que cometeu um crime e estava ajudando o chefe desse plano todo para obter a anulação de sua pena. Todos ficam eufóricos, tentando imaginar quem poderia ter autoridade para fazer um acordo judicial desses. Essa pessoa seria o chefe dessa organização? Meryl May, que estava escutando tudo por telefone, indica que sabe quem poderia ser o chefe. Provavelmente algum dos fuzileiros navais presentes no incidente do mega iate de Howler. Que talvez seja o vilão principal de Jojo Lands, mas com certeza foi o vilão principal da primeira metade de Jojo Lands. A gangue parte em busca de uma nova pedra de lava, seguindo as orientações de Kishibe Rohan. Mundra fica questionando: pessoal, vão largá-lo ele ali mesmo? Sem mais nada? Não vão prendê-lo ou matá-lo? E Joudio só diz que confia no que ele disse e que não era mais problema deles, indicando que o localizador em seu tornozelo demonstrava que os seus parceiros de crime não confiavam nele. É então que, quando a gangue se afasta, 2 bastões bizarros surgem do céu. Os bastões formam uma espécie de silhueta de uma pessoa. Os bastões parecem se esfregar no chão, enquanto carregam uma suposta energia. Protuberâncias surgem no, entre aspas, corpo daqueles bastões. Ao tocar em Mundra, seu corpo é partido ao meio com furos, semelhantes ao formato das protuberâncias dos bastões, que parece ainda mais energizados após esse ato. Mundra conclui o capítulo dizendo que aqueles bastões era algo lindo de se ver ascendendo aos céus. E esse novo arco de The Jojo Lands está realmente incrível e parece estar cada vez mais empolgante. E contrariando a mim mesmo, que achava que esse arco não iria muito longe, ele já possui capítulos suficientes para eu considerar um arco grande em Jojo Lands. Afinal, um mangá mensal com, sei lá, mais de 30 páginas, que já tem um arco com mais de 5 capítulos, é um arco longo, são mais de 5 meses de publicação. Torço para que Howler volte de alguma forma e que não seja o arco final de Jojo Lands e nem esteja se encaminhando para o final de Jojo Lands. Mas tô curtindo bastante o que eu tô lendo. Eu sei o quanto é sufocante ler Jojo Lands mensalmente. Então, se tá buscando uma hora para você ler Jojo Lands, a hora é agora. Tem capítulos suficientes para você maratonar de boa. E eu recomendo muito, é um mangá muito bom. Que inclusive, quando eu fiz a review do primeiro capítulo desse arco aqui no canal, eu falei que não tinha gostado de certas decisões do Hirohiko Araki. Coisa que, nessa minha segunda lida, por eu ter lido mais capítulos, muita coisa que eu via como problema, acabou não sendo mais um problema justamente por eu estar lendo vários capítulos de uma vez só. Foi muito bom ver a gangue reunida fazendo uma dancinha enquanto espancavam o vilão do primeiro ato desse arco, o Mundra. Não só porque o vilão merecia apanhar de uma forma que recompensasse o leitor com o humor sádico que só Hirohiko Araki sabe fazer, como também faz uma referência clara a Torture Dance de Golden Wind, o que deixa qualquer fã de JoJo's Bizarre Adventure feliz e tranquilo. Pleno sabendo que, inclusive, foi um capítulo que quebrou a internet, mesmo ninguém lendo Jojo Lands. Esse capítulo me fez sim lembrar que eu estou lendo uma parte da franquia de JoJo's Bizarre Adventure, olha só que legal. Não só por conta dessa Torture Dance, que é para mim uma referência óbvia à parte 5 de Jojo, mas também com as aparições de Kishibe Rohan no capítulo. E para além dessas aparições do Kishibe Rohan nesse capítulo e da nova dança da gangue, que eu confesso não ter curtido muito a escolha da música, eu gostei da dança, calma, gostei ali de ter feito referência à parte 5 de Jojo, mas eu achei que a escolha de música... não sei, eu entendo que o vovô Araki teve seus motivos para escolhê-la, mas se fosse eu escolheria a música do momento,
Fala sério, juventude, eu sei que vocês gostam disso. Mas vamos deixar o vovô em paz com as decisões de vovô dele. E como eu dizia, para além dessas cenas de fanservice gratuito, Araki ainda conseguiu quebrar a internet com um novo stand apelidado carinhosamente pelos fãs de Jojo como John Rod. Tá vendo como o vovô acerta também? Ele tá ligado. John Rod é uma figura estranha. São dois bastões que se juntam e formam uma espécie de boneco de palito, muito posudo, inclusive, como um bom personagem de Jojo deve ser. Mas esse stand ainda não possui um nome, e o apelido John Rod vem de John Doe, um termo que se refere lá na gringa como Zé Ninguém, ou numa tradução mais politicamente correta, fulano de tal. E também da palavra Rod, que pra mim sempre foi vara, mas acho que pode ser traduzido também para bastão, também por conta desse formato bizarro do stand. Mas me fala aí, você prefere bastão ou vara? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Além do nome não ter sido revelado, nós também não temos noção do que se trata sua habilidade. E assim como o stand de Mundra, o Point Black Seal, é bem provável que a gente só descubra lendo os próximos capítulos. E eu gosto como Jojo Lands torna as habilidades dos stands um verdadeiro mistério na obra. Nunca entregue de bandeja as habilidades, você tem que continuar lendo e tem que ficar ligado para entender quais são as reais habilidades do stand. Algo que tinha muito, por exemplo, na parte 8, mas eu acho que aqui na parte 9 está sendo muito bem trabalhada. Eu já falei sobre isso. Eu acho a parte 9, ela acerta em muitos pontos que a parte 8 errava. Inclusive, esse é um dos pontos. Mas mesmo que não tenhamos muitas informações sobre esse stand, nós podemos teorizar aqui sobre qual seria a sua habilidade. E obviamente eu não vou estar sozinho, eu procurei também nas redes sociais, na internet, nas comunidades de Jojo, o que seria, raios, este stand. Qual seria a sua habilidade? E foi aí que eu tive que entrar no maligno Reddit. A situação não tá fácil pra ninguém. O usuário do Reddit, Poketrux, ele mandou aqui uma teoria. Eu postei isso, mas vou dizer aqui também. Eu apostaria que é algum tipo de manipulação da água, ou algo parecido. E o que fez foi controlar a água no sangue de Mundra. Bastante interessante, hein? Teve um rapaz aqui que não entendeu e ele explica que, em resumo, os pés me lembraram varas de Dowsing por causa da maneira como se moviam para encontrar Mudra. Elas são usadas para encontrar água subterrânea, segundo a crença popular. Inclusive, eu vou falar sobre isso mais tarde também. Minha teoria é que pode manipular os líquidos que toca. Então o que John Rod fez foi forçar o sangue de Mudra para fora do corpo dele, como se fossem balas de dentro para fora. E eu apostaria que isso é a única coisa que faz os líquidos subirem debaixo das superfícies que toca. Parece simples, mas Araki faz esse tipo de coisa, e isso seria realmente perigoso naquela situação. Faria sentido dado o tema do fluxo, e ele poderia chamar coisas como o líquido que levou o irmão do Charming Man embora. Mencionou o Charming Man aqui por quê, meu amigo? E seria um counter direto ao November Rain. Isso aqui que eu gostei, meus amigos. Seria Joudio talvez o não adversário desse usuário de stand? Mas vamos continuar aqui que tem teorias muito boas, até porque essa teoria, por mais que seja boa, ela não explica muita coisa com relação ao que foi mostrado. Tá? Eu acho que tem um lance um pouco mais a ver com energia, enquanto ele focou em líquidos sanguíneos, o que é muito interessante, mas não sei se complementa tudo que a gente viu, apesar de interessante. Nessa outra aqui, o usuário Dappertron. Meu palpite é manipulação de composição. Pode tocar um alvo para criar um circuito entre uma de suas metades e a metade equivalente, então manipular sua própria composição para causar o efeito oposto nelas. Pode fazer um monte de buracos em si mesmo, para fazer um monte de picos se formarem, por exemplo. Eu confesso que eu não entendi muito, da primeira vez que eu li eu achei legal, provavelmente ele vai no vídeo sim, porque estava aqui como meu segundo lugar, mas eu acredito que tá meio mal explicado, ok, mas não acho que vai ser isso aqui não. E caramba, o Araki tem uma coisa com tripofobia na parte 9, né, mano? E aí, claro, a teoria é que lá no X foi a mais famosa de todas, pelo menos, né, antes de eu fazer a pesquisa para esse vídeo aqui. O Laico, hashtag SBR, quem aí gosta, hein? Postou aqui. Ainda não foi explicada a habilidade dele, mas pelo visto, ele consegue detectar alvos sem ser percebido. Ele consegue moldar o próprio corpo. Ele consegue dar vários tiros super perfurantes. E ele detalhou, e pra mim foi o que mais chegou perto do que a gente viu.
Mas eu não fui um apressado igual essa galera aqui que eu tô mostrando, não. Que tem teorias muito boas, tá? Não tô criticando vocês. Fiquem tranquilos que eu gostei da teoria de vocês a ponto de trazer no meu vídeo aqui. Mas eu demorei um tempo, escrevi algumas teorias, rascunhei, conversei com amigos lá no meu WhatsApp, amigos criadores de conteúdo de Jojo. O que raios poderia ser a habilidade, né, de John Rod ou João Vara, como eu gosto de chamar com meu bom, engajado e belo português brasileiro. E agora vou para a minha teoria. Vamos tentar acompanhar o meu raciocínio, até porque tá meio ilógico aqui as coisas, mas eu vou tentar. Falar pra você o que eu achei dessa habilidade. E eu acho que eu vou acertar, hein? Nunca errei! E quem errou, que atire a primeira pedra. Eu já acho que tem a ver com energia cinética. E também com radiestesia. Guarde essa palavra. No caso da energia cinética, perceba que ele se movimenta nesse quadro aqui. Com isso, ele ativa essas bolas, eu vou usar esse termo pra poder... São bolinhas, né? A esfera, protuberância, pode ser um monte de coisa, eu vou chamar de bola, ok? Ele parece ativar essas bolas em seu corpo com energia cinética, né? Ele esfrega ali o pezinho dele e depois começa a criar essa energia no corpo dele. Daí, quando ele toca no seu alvo, aquelas bolas produzidas através da energia cinética se tornam um poder carregado capaz de causar mini explosões de energia no alvo tocado. E com relação a ele detectar ou perseguir seu alvo, o torna um stand automático. No meu ponto de vista, ele é um stand automático, que deve ter sua habilidade liberada assim que Mundra confessou o que não devia confessar, quase como uma quebra de contrato. E como imagino que esse stand deva pertencer ao vilão final desse arco, imagino que esse contrato possa ser algo como um aperto de mãos, ou algo confirmado no e-mail ou mensagem, já que essa saga busca ter uma temática virtual, com spams e tudo mais. Então deve ter alguma coisa a ver com caixa de e-mail, ou concordar em alguma mensagem, algo do tipo. O que faz muito mais sentido, inclusive, para manter a identidade desse vilão no anonimato. Assim como foi com o Diávolo na parte 5, oh meu Deus, as peças estão se encaixando? Ok, mas o vídeo não é sobre essa teoria, né? Vamos tentar teorizar apenas a habilidade do personagem para depois saber se talvez esse chefe do crime possa ser a contraparte do Diávolo do Universo 2, oh meu Deus! Voltando. Ele também lembra duas varetas iônicas, então ele poderia utilizar da radiestesia não só para rastrear seus alvos, já que essas varetas elas são usadas para rastrear objetos quando há um campo energético, né? Seja por magnetismo e tal. Elas se afastam ou se fecham quando há um campo energético próximo. Ou um campo magnético, porque eu confesso que nunca usei uma vareta iônica, ou dual rod, como é conhecida em inglês, né, mais popularmente conhecida, então confesso que não vou saber explicar melhor do que isso aqui. Se quiser conferir o que é radiestesia e as varetas iônicas, eu sugiro você dar um Google, porque aqui você não vai aprender nada científico direito, tá, gente? Perdão. Mas eu acho que sim, o poder desse stand deve ter a ver com essas varetas iônicas. Eu só ainda não entendi como o Araki quer utilizar esse conceito na habilidade desse stand. Vale lembrar também com relação a esse possível contrato, né, que eles dão bastante destaque no localizador no tornozelo do vilão durante o capítulo. Além de ter um detalhe, né, destacado no finalzinho do capítulo, que é o Mundra dizendo que aquilo ali é extremamente lindo. Então talvez tenha alguma questão, né, para essa habilidade dar certo, né, ser eficaz, ou ela conseguir de fato ser utilizada e que tenha a ver com essa beleza do stand. Mas aí a gente vai ter que ver os próximos capítulos, porque eu confesso que não consegui entender o motivo dele ter falado isso no final do capítulo. E no final desse capítulo a gente percebe, né, que esse stand aparentemente está perseguindo os nossos protagonistas, mas eu acho que tem mais a ver com a mãe de Usagi. Talvez ela já tenha feito um certo contrato com esse stand que permita a ele, né, seguir a mãe de Usagi e, consequentemente, acabar também seguindo a gangue, já que ela está com a gangue. Talvez essa também não seja a forma real do stand, sendo apenas uma característica relacionada à sua habilidade com energia, assim como a forma do stand de Mundra eram apenas adesivos, mas a habilidade desse stand que eram adesivos manifestava em cadáveres. Conseguiram compreender a diferença de
uma forma para habilidade para uma forma real do stand, mas eu não iria achar ruim se essa aí fosse a forma real do stand. Eu achei até engraçado. Mas e aí? O que você acha de tudo isso? Qual habilidade você acha que tem esse stand? Qual forma e qual nome você acha que esse stand merece? Eu vou revelar quem seria o usuário e o nome no final desse vídeo, mas antes eu quero saber a sua opinião. E antes do vídeo se concluir, eu quero deixar realmente mais uma vez a minha opinião sobre tudo isso que eu li. Tudo sobre esse novo arco de The Jojo Lands. Eu acho que o início do arco realmente o Araki deu uma pecada, porque ter uma diferença de tempo de 9 meses de um arco pro outro é algo que eu ainda não entendi. Tudo bem que essa demora, né, esse tempo de demora é o que faz com que os personagens fiquem meio chateados com o Meryl May não estar pagando eles. Mas eu acho estranho que em apenas 9 meses, pelo menos pelo que foi mostrado, é que começaram a surgir obstáculos em seus caminhos. E caramba, Joji, você só foi se interessar pela Pedra de Lava depois de 9 meses? Esperou o neném nascer pra buscar a Pedra de Lava? Mas assim, é o único ponto negativo que eu notei nesse arco. Tudo que eu tô lendo aqui até agora é tipo, leia Jojo Lands. Eu recomendo, é um ótimo mangá, é uma ótima escrita. Por enquanto, tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Exceto por essa parte desse pulo temporal de 9 meses de um arco pro outro que eu não consegui entender. Tirando isso, tá tudo perfeito. Eu finjo que foi uma semana só. Eu acho que no volume eles vão alterar isso. Mentira, não vão alterar isso. E esse arco tá muito legal. Eu acho que tem sim alguma coisa com relação à contraparte do Diávolo. A gente teve referências à parte 5. A gente tem um vilão que, de certa forma, ele tá ali no anonimato. A gente vai começar a ver vilões surgindo como obstáculos, igual era com a esquadra na parte 5. Então talvez o John Rod nem seja o vilão principal desse arco. Talvez o John Rod seja apenas um vilão qualquer semanal. Até porque o último vilão, o Mundra e o Ponte Black Seals, seu stand, há 2 capítulos atrás era um perigo que não tinha como fugir. Para você poder se livrar dele, você teria que oferecer como sacrifício seu pé para os leões. Então pode ser que esse stand super poderoso, o John Rod, que é um stand extremamente poderoso, apesar da gente não saber ao certo como ele ativa sua habilidade, talvez ele seja apenas um obstáculo no caminho de Jojo e companhia. Mas eu quero ver qual será o próximo vilão, né? Lembrando que o Howler ainda não mostrou o seu poder, né? Não mostrou a habilidade do seu stand real. Então, com certeza, o Howler vai voltar em Jojo Land. Se não voltar, pô, pelo amor de Deus, né, Araki? Já tem um final mais ou menos aí, que foi o final de Jojo. Não vamos criar um final mais ou menos pra Jojo Lands também. Vamos finalizar as coisas. Vamos ter um arco aí e depois caminhando pro arco final. Pode ser que o chefe dessa galera aí seja o Howler. Ou pode ser também que o West, se eu não me engano, ela tá viva. Então, por mais que a Meryl May tenha falado que, olha lá, são os policiais que estavam ali, pode ser que o West, como pode ser o Howler. Então isso só o tempo dirá. Jojo Lands está muito bom, se eu fosse você, lia também. Fica aí que eu ainda vou te dizer quem é o usuário desse stand John Rod e qual poderia ser o seu nome no final desse vídeo. E relaxa que não vai ser 6-7. E se curtiu o vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, hypa se estiver aparecendo aí pra você, ativa o sininho, não se esqueça. Eu tô tentando trazer vídeo quase todos os dias aqui pro canal quando dá, tá, gente? Quando dá, eu trago vídeo. Inclusive esse vídeo que deu trabalho, tá? Deixei de fazer shorts, deixei de produzir um monte de coisa, desenhar, fazer o que eu gosto, namorar, beijar na boca, pra poder fazer vídeo pra vocês. Então, por favor, compartilhe com seus amigos e, sei lá, manda presente pra mim, manda beijo na boca, comenta aí. É bastão ou vara? Você tá lendo o Jojo Lands, se tá gostando? Tamo junto e até o próximo vídeo. Olha, eu sei que tem uma teoria aí, que talvez seja um vazamento, mas que eu acho muito cara de ser fanfarrona, tem mais cara de ser fanfic do que vazamento, já que não tem nenhuma página oficial de Jojo, que divulga Jojo, indicando que isso aí é real, mas tem a galera falando que o nome desse stand
é Starman por conta do álbum do David Bowie. Eu, inclusive, já fiz um short sobre isso, mas é aquilo, né? É o tipo de notícia compartilhada por brasileiros que torceram para a Argentina na final da Copa, né? Não são pessoas confiáveis. Mas fica aí a minha teoria de quem é o verdadeiro usuário do stand John Rod. E para mim é ninguém mais, ninguém menos que o Garfinho de Toy Story 4! Iha! E o seu stand só poderia se chamar... Amigo, estou aqui